para a gente poder falar dessa competição. Não dá para falar que não foi trágica, né, a participação do Cruzeiro. O Cruzeiro que não conseguiu se classificar num grupo completamente acessível, para não dizer muito fácil, nesse grupo E da Copa Sul-Americana, mas o Cruzeiro vai tentar manter a invencibilidade, vai tentar também manter a boa fase e também, por que não, né, por conta de uma premiação, mais de 650 mil reais vai levar os cofres o clube vencedor dessa partida de hoje. Então interessa muito. O Cruzeiro que estimava um público até menor, e aí vale destacar mais uma vez a presença do torcedor, né, do Cruzeiro, um jogo que não vale absolutamente nada em termos de classificação, né? Tem, claro, esses pontos que citei, mas em termos de classificação não vale absolutamente nada. O Cruzeiro que trabalhava com uma expectativa de público, Cruzeiro e Mineirão, né, na casa de 15 mil, subiu essa expectativa depois para 20 mil, ontem confirmados 17 mil torcedores já no Mineirão, e a estimativa já subiu para 23 mil torcedores no Mineirão, para um jogo que não vale absolutamente nada. Então a torcida do Cruzeiro, claro, também por conta da boa fase, mas vale destacar que não abandona de fato o time, mesmo no momento em que o jogo não vale absolutamente nada, é um amistoso de luxo, né? É verdade, o Valmer Almeida está dizendo aqui, abraço de Divinópolis, bora Cruzeiro e Bugre Guarani, um abraço para Divinópolis também, acompanhando o nosso programa. Aí o Pedabilo não vai gostar não, hein? Guarani e Divinópolis vai jogar contra o Valério. Contra o Valério, é verdade. E o André Felipe tá falando, e o meu Cruzeiro? Vai falar não, pô, estamos falando agora. Olha só, ô Lélio, quando a gente diz isso, né, da questão das possibilidades, o que o Cruzeiro pode colocar em campo, do que ele não pode, e aí aumenta a carga de ingresso para 20 mil, é interessante isso, porque é um jogo tarde, mas parece que o Cruzeiro, pela procura, tá achando que o torcedor vai estar por lá, hein? E que pode não ser nem o pior público do Cruzeiro no Mineirão na temporada, né? É o que estão dizendo por aí, né? Não vai ser. O que foi pior foi contra o Palestino, né? Exatamente. Foram o quê? 7 mil ou 9 mil? 9 mil alguma coisa, né? Não, um pouco mais de 9 mil. Pois é, aí hoje cresce aí essa perspectiva de um público maior no Mineirão, então vamos ver até mesmo pelo preço, né? E é a chance de quem ainda não foi ao novo Mineirão ir, porque os preços praticados lá são altíssimos, futebol tem sido assim, então até mesmo para ver aí alguns jogadores de perto, né? Mas não espere ver o time titular do Cruzeiro, porque isso aí dificilmente vai acontecer. Você iria, Daniel Seabra? Mano. Ser bem sincero. Logo sem, Seabra. Não iria, não. Valer nada. Dizendo é um jogo, né? Em relação ao Cruzeiro, Atlético, América. O jogo não vale nada. 9h30 da noite. 2 reservas, os 2 times reserva. Eu sinceramente, assim, é legal, é um programa, se fosse mais cedo, seria até um programa mais legal para levar os filhos e tal, família e tudo, mas 9h30 da noite é dureza. É dureza. Eu vou te falar que esse público aí tá me surpreendendo. Viu? Me surpreendeu só falou de público, olha, Leão, 9.698 Cruzeiro e Palestino. E eles foram aumentando. Primeiro eles colocaram 15, né? O Mineirão pra gente falou, eles aumentaram pra 15, depois aumentaram pra 20 mil. Eu fiquei surpresa mesmo, porque realmente não vale nada pra nenhum dos dois. Vamos colocar a provável escalação do Cruzeiro aqui na tela. Obviamente a gente faz um junta-junta ali na redação e decide o que pode ser, né? Vamos lá. Possível escalação do Cruzeiro no 4-3-3, Léo Aragão, porque ontem vocês disseram que vai ser o Léo Aragão, mudamos o goleiro, é Léo Aragão, Fagner, não é isso, Rafa? Isso. Jonathan Jesus. A gente vai vamos explicar aí, aqui. Então vamos, a minha escalação, a minha ideia de escalação é mais ou menos essa aqui mesmo. É a sua mesmo. O Léo Aragão, pra mim, vai no gol hoje. É claro que pode acontecer do Cássio jogar, mas eu acho que vai mesmo o Léo Aragão. A questão do Fagner é o que a gente trouxe ontem, de ficar muito tempo sem jogar, né? Sim. Então o Fagner que não atuou nos 2 últimos jogos do Cruzeiro, então para não ficar tanto tempo assim, até teve no banco de reservas o jogo contra o Fortaleza, mas acabou não sendo acionado. Acredito que pelo menos o primeiro tempo o Fagner deve jogar. Jonathan Jesus é o mesmo caso também, né? Vai ser titular no domingo, até para ter um pouco mais, né, acho que a dupla de zaga é essa mesmo, não tem que fugir não. E aí para ter um pouquinho mais desse tempo,
é praticamente certo que essa dupla aqui no segundo tempo não volta, né? Jonathan Jesus e Fagner. Não sei se o Jonathan Jesus talvez pode passar um pouco mais, porque zagueiro, né, não exige tanto. O Vidalba está suspenso no domingo, então com certeza o titular e o Cauã Prates, o garoto, né, vai descansar um pouquinho o Kaique. O meio de campo também, essa dupla com certeza vai para o jogo, o Wallace e Murilo, né? A dupla de volantes tem um pouquinho mais de pegada, né? O Murilo com uma saída um pouquinho maior, mas é um garoto sub-20, tem um futuro enorme pela frente. O Eduardo, para também ter um pouquinho mais de jogo, é quase o 12º, 13º jogador também do Leonardo Jardim. E o Matheus Pereira também dentro dessa estimativa de não ficar tanto tempo sem jogar, né? Não teve no final de semana por conta da suspensão do jogo contra o Fortaleza. Para mim também com certeza sai no intervalo para ter um pouquinho mais de tempo de jogo. E aí o Bolassi também tenho certeza que vai. Na vaga do Kaique Kenji, aí pode ser o Kaique Kenji, pode ser o Lautaro. A briga aí no ataque é grande. Eu voto pelo Kaique Kenji porque acho também que o Jardim quer ver um pouquinho mais do Kaique Kenji. Daí então a possível equipe do Cruzeiro, então deve ser essa mesmo. Tá bom pra você, Daniel Seabra? Eu acho que pro momento sim, né? Porque o Cruzeiro se dispõe nesse momento. O Cruzeiro fez, como o Rafa disse ali, uma Copa Sul-Americana ridícula, né? Vergonhosa. Sim. Em que pese lá o Campeonato Brasileiro, que é outra história, o time se acertou. Agora, aquele início lá da Sul-Americana foi um negócio bizarro. E aí tá aí o time hoje... vai colocar pra correr a turma, né? Não tem muito o que fazer. Hoje o Leonardo Jardim vai colocar esses meninos. Agora, quem for ao Mineirão, como o Lélio disse, não espere um time titular e também não espere muito entrosamento, não. Vai ser meio que na base do seja que Deus quiser. Não tem, esse time nunca jogou junto. Tem alguns reservas, uns titulares, uns que nem tem jogado, outros estão jogando mais. Então é um juntão aí, vamos lá ver o que dá. É mais ou menos por aí. Todo mundo que for ao Mineirão hoje, vamos apoiar a garotada principalmente, gritar o nome, errou um passe aqui, errou um passe ali, tá tudo certo. O jogo tá valendo nada, é amistoso de luxo. Você, Lélio, tá bom esse time aí? É isso aí mesmo? Pra hoje e até se der pra colocar na tela aí, coloca fazendo aí para favor. O Lélio Gustavo, aí, o Iago que tá lá hoje, né? É um abraço mesmo, pra ele. Próprio. Deixa eu ver aqui, é isso mesmo, porque o Matheus Pereira aí e o Fagner ontem a gente discutia, né, sobre isso. E até mesmo o Jonathan Jesus, que fez gol contra o Vila Nova lá em Goiás, ele não tem sido titular, mas no domingo ele vai ser. Talvez, não, se eu fosse o técnico, eu gosto de raciocinar assim, eu não colocaria o Jonathan Jesus, colocaria o Gamarra para jogar com o Vidalba porque ele não vai jogar. Agora, o Fagner se encaixa naquilo que a gente discutiu ontem, de ficar muito tempo sem jogar e precisa readquirir o seu ritmo de jogo. E o Matheus Pereira não jogou no domingo, mas será que ele precisa jogar hoje mesmo, hein? Eu não escalaria. Não escalaria. Jogo, o grande jogo é o do sábado. É domingo. É o de domingo, desculpa. Né? Então, eu assim, com sinceridade, o Fagner, para readquirir um pouco da forma física, ritmo de jogo ali, 45 minutos e depois já tiraria também. Talvez ele faça isso. Com o próprio Matheus Pereira, né? Eu acho também que ele não volta, de qualquer forma, não volta pro segundo tempo, não. Só para poder reforçar, é uma ideia do que eu tenho do time dentro de entrevistas, né? Desse contato que a gente tem diário com o Cruzeiro e muito do que fala também o Leonardo Jardim. Eu também não escalaria. Aliás, o Jonathan Jesus, para mim, não escalaria de jeito nenhum. Porque vai que dá o azar do Jonathan Jesus machucar hoje. Quem vai ser o zagueiro do Cruzeiro no domingo, né? Nossa, eu não escalaria. Gamarra. Aí vai entrar o Gamarra com o Palmeiras. Aí para começar a rezar hoje mesmo, né? Porque, por isso que ele tem que jogar hoje. O Gamarra joga hoje. Mas dentro do que o Jardim tem falado, do que ele gosta, né? Aliás, ele faz algumas coisas que a gente, pelo menos eu não vi ainda nesses contatos que a gente tem com o futebol, alguns trabalhos específicos, ele leva muito a sério essa coisa da parte física, né? O Cruzeiro, quando volta pro intervalo, não sei se vocês já repararam, ele faz com a turma que jogou, não é? Porque geralmente o banco de reserva faz aquela movimentação e fica, às vezes, o segundo tempo todo. A turma que jogou o primeiro tempo, ela volta e aí com os cones ali, naquele trabalho de 3, 4 minutos ali, que a turma volta um pouquinho mais cedo que o adversário, eles fazem uma movimentação de jogo mesmo. E é a turma que jogou o primeiro tempo. No Cruzeiro divulgou os bastidores do jogo contra o Fortaleza.
teve movimentação, o Cruzeiro fez um treinamento no dia do jogo. Teve um dia de atividade, ativação, que o Cruzeiro chama, né? Então teve uma ativação no dia do jogo, pela manhã. Então é uma coisa que eu não conhecia. Então é um método de trabalho diferente também do Leonardo Jardim. Talvez até por isso também essas ideias diferentes. Eu tô com vocês, também não escalaria essa turma não. Eu também não. E na verdade alguns fazem esse tipo de trabalho no dia do jogo. Eu já acompanhei alguns técnicos que faziam, até porque, né? Passei por vários treinadores. Mas é porque tem gente que acha que no dia do jogo eles ficam aquela nhaca, sabe? Acorda tarde, uns não vão tomar café, daí só aparece na hora do almoço. Então tem treinador que faz isso mesmo, dá um, né? Chama eles, não é nada fora do normal, é só pra tirar a nhaca mesmo que eles arrumam no dia do jogo. O Michael Samora tá dizendo aqui, bom time, no segundo tempo poderia colocar o Rodriguinho e o Dineno, já que não vem aparecendo muito. Acho que deve acontecer isso também, sim, né? Com certeza. E o Luiz Antônio está dizendo que acredita aí nos 20 mil cruzeirenses hoje. Deixa eu ver aqui, Luiz Antônio tá falando aqui que pro jogo do Palmeiras, 62 mil ingressos. A galera tá pensando no jogo do Palmeiras, obviamente. O jogo do Palmeiras, gente, tem um significado enorme. Primeiro porque é um jogo de muita rivalidade, a gente tá cansado de saber isso, né? Torcidas calmas, pelo amor de Deus. Mas também, efetivamente, neste campeonato brasileiro, é um jogo de pontuação, de classificação de tabela. Mas 62 mil não vai ter. Pode cravar que não. O recorde do Mineirão, novo Mineirão, 61.300 e alguma coisa. Tem aqueles 1.600 do torcedor do Palmeiras, vai ter uma divisão. Então pode chegar, se passar de 60 mil, vai passar muito pouco, acredito. É verdade, mas sem dúvida nenhuma o jogo que chama a atenção de todo mundo aqui. A gente não tem dúvida disso. Aliás, é o melhor jogo da rodada, tá? E os ingressos estão esgotados para esse jogo. O Cruzeiro não vai falar isso, lógico, tem o jogo de hoje, né? Mas pode esperar amanhã, o Cruzeiro já deve divulgar que os ingressos estão esgotados, com certeza. É isso, e vale a pena, né? Aí vale, né, Alcebe? Aí você vai. Ah, vale, você tá doido. Esse aí é 7h30, né? O horário de domingo. Mas vale demais. Esse jogo aí vai ser, bom, pelo menos promete, né? Ser um jogaço, iria, né? Esse eu iria. Esse aí é bom. Um jogo bom, assim, quem não gosta, né? Esse jogo aí promete. Esse jogo é um jogo de dois times lá em cima. Cruzeiro, uma motivação enorme. O Palmeiras um pouco acima do Cruzeiro, pouco acima do Cruzeiro na tabela, um jogo de pontuação direto, confronto direto, né? Por parte de cima, até pela liderança do campeonato, quem sabe, né? Vai que o Flamengo, enfim, mas o torcedor do Cruzeiro tem feito a parte dele, tem mostrado muita vontade de ir a campo, de apoiar o time. Olha hoje aí, o torcedor do Cruzeiro tá numa animação espetacular, né? Um jogo que não vale nada, 9h30 da noite, um frio danado, 20 mil pessoas. É um negócio meio maluco, assim. É um momento realmente, o torcedor do Cruzeiro tá em alta, tá em lua de mel com o time, com o Leonardo Jardim, e pra domingo, né? Aí se tudo der certo e o Cruzeiro ainda vence esse jogo, aí que o torcedor vai se esbaldar no Mineirão, vai ser legal.